Opa, e aí, gente, tudo certo? Bom, aqui é o Giovanni e vamos para mais uma aulinha do nosso curso de IA na Prática. É a nossa quarta aula, agora a gente vai continuar um pouquinho do que a gente estava fazendo na aula passada, explorando um pouco mais sobre o Notebook LM, né? Só para relembrar um pouco do cenário, né? Tinha aquele aluno, né, que tinha começado lá nas primeiras aulas, estudando sobre a Revolução Francesa, chegou a época de prova e agora ele quer se preparar para os estudos. Então, na aula passada, a gente já mostrou um pouco sobre como fazer pesquisa, né, nessas fontes que a gente está usando, mostrando também como gerar esses cartões didáticos, né, para a gente poder revisar o conteúdo, tentar decorar, por exemplo, algumas coisas é bem interessante. E nessa aula a gente vai explorar um pouquinho mais sobre algumas outras ferramentas que são muito úteis e muito legais dele, principalmente focado nos estudos. E a gente vai começar com essa aqui, que é a de teste. Então, clicando aqui nessa setinha, né, a gente pode editar. Você vai ver que ela é bem parecida com aquele menu que aparece quando a gente está falando dos cartões didáticos. A gente consegue personalizar o número de questões, o nível de dificuldade e dar instruções adicionais, né, dar uma personalizada a mais com o prompt, né, escrevendo um pouco do que a gente quer. Então, por exemplo, aqui é um prompt bem simples, né? Todos os prompts aqui usados vão ser disponibilizados e vocês vão ver que elas são bem simples. Então, dependendo, né, quanto mais preciso você precisar que a resposta seja, também vale a pena dar uma trabalhada no prompt. Mas bom, vamos lá então. Eu estou estudando para a prova de História, cujo tema será a Revolução Francesa. Assim, preciso que você monte um teste para que eu possa testar e validar meus conhecimentos a respeito desse assunto. E aí, né, muito parecido, eu clico aqui em gerar, vocês vão ver que ele também vai ficar aqui na direita embaixo. E é legal porque tudo isso fica salvo, então você sempre pode voltar para fazer o teste de novo, por exemplo, para você ver a sua evolução. Você pode voltar nos flashcards, você pode gerar novamente, mudando fonte, ou tipo, acrescentando fontes novas, ou tirando fontes que você percebeu que não era exatamente o que você queria. E é bem interessante, porque isso também é uma forma, então, por exemplo, assim como o card é legal para você memorizar, e às vezes para pessoas que são visuais, né, que lembra do card, por exemplo, o teste ele é muito útil, principalmente para as pessoas que se sentem mais à vontade respondendo questões, né? Por exemplo, elas decoram ou aprendem melhor o conteúdo tentando e errando, vendo que errou. Então, bom, muito similarmente, né? A hora que ele termina de carregar, ele fica pronto. Você clica para acessar o quiz. E vocês vão ver que ele é bem parecido, né? Ele é mais como se fosse uma provinha mesmo, né? Tem o enunciado, as alternativas. Então, vamos lá para a primeira, por exemplo. De acordo com a obra do Abad Sias, qual era a definição política do terceiro estado no contexto pré-revolucionário? Aí, sem, sei lá, uma coalizão de monarquistas que defendia o poder absoluto de Luís XVI. Aqui vocês também, né, vão ver que tem essa questão do conteúdo bom, conteúdo ruim, onde você pode julgar a qualidade do teste que ele fez. E digamos que eu sei que eu sei, mas estou na dúvida entre alternativas, você pode vir aqui, por exemplo, pedir uma dica. E ó, pense nas famosas perguntas feitas por essa pessoa sobre a relevância desse grupo. E aqui expande uma coisa também. Esse personagem ele não é tão comum assim em aulas de história. E isso muitas vezes está relacionado com as nossas fontes. Por isso que selecionar bem as fontes é sempre muito importante. Quanto mais alinhado elas estiverem com o conteúdo e com o teste que você quer fazer, melhor vai ser. Aqui, obviamente, né, foi só uma pesquisa rápida, foram só exemplos. Mas aí, digamos que, por exemplo, coloquei essa questão e não era a resposta correta. Dá para ver que é bem interessante porque aqui ele mostra qual era a resposta correta, né? Era a alternativa C, não a D. Então, quando você erra, ele mostra exatamente a que você errou. E todas as vezes que você termina uma questão, ele coloca explicações breves, né, embaixo de cada uma delas. Então, por exemplo, na resposta certa, o Sies ele argumentava que o terceiro estado era tudo em termos de importância social, mas não tinha sido nada na ordem política até aquele momento. Então, aqui ele justifica o porquê dessa ser a alternativa correta e ele também explica brevemente por que que não é essa, né? Então, a aristocracia compõe o segundo estado, enquanto o terceiro buscava justamente o fim desses privilégios.
Digamos que agora essa explicação não tenha sido suficiente. Eu ainda não entendi o porquê dessa ser a alternativa certa e não a que eu tinha colocado, né? Que eu achei que era. Muito parecido com o que eu mostrei na aula passada, né? No finalzinho sobre os cards, né? Os cartões didáticos, você também tem acesso a esse botão explicar. E você vai ver que funciona de uma forma extremamente parecida. Que é, ele vem para essa aba do chat, aqui na esquerda, e ele começa a destrinchar um pouco mais a resposta e ele vai focar principalmente no porquê de não ser a alternativa que você colocou. Então, a alternativa que você coloca influencia na resposta que ele dá e explicar o porquê que a C, nesse caso, era certa. Então, sua resposta estava incorreta porque a descrição de um grupo aristocrático em decadência refere-se, na verdade, ao segundo estado, a nobreza, e não ao terceiro. Conforme as fontes, a aristocracia era quem baseava seu poder em títulos e tradições feudais que estavam se dissolvendo. Novamente, vocês percebem que a formatação da resposta ela é parecida. Você tem aqui, né, as referências, de onde ele tirou, de quais foram as fontes que ele usou para construir isso. E, bom, enfim, você pode. E aí, beleza, agora eu entendi. Então a gente continua o teste, clica na próxima, vai vir a próxima questão, e assim sucessivamente. Então você pode fazer esse teste, você pode, como eu mostrei, dá para aumentar o número de questões, aumentar ou diminuir a dificuldade, dá para personalizar e é uma ferramenta muito legal para validar conhecimento, principalmente depois que você já estudou um pouco e você quer responder algumas perguntas. Então, vou mostrar agora a próxima ferramenta. Bom, então vamos lá. Uma próxima ferramenta legal que eu queria mostrar, né? Como eu tinha dito na aula passada, na introdução do Notebook LM, uma das coisas muito legais que ele te possibilita é interagir de formas diferentes com as suas fontes. Por exemplo, todas as minhas fontes aqui foram textos. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de escutar sobre o conteúdo. Por exemplo, sei lá, eu aprendo muito em aula ou vídeo aula no YouTube, coisa assim. Vocês podem gerar esse resumo de áudio, por exemplo, que é a próxima ferramenta que eu queria mostrar. Sempre antes de clicar, né, para não usar as configurações padrão, eu sempre gosto de clicar nessa setinha em que ele abre a configuração do que vai ser gerado. Então aqui vocês podem ver que tem até mais opções. Recomendo sempre que vocês selecionem o idioma aqui, né? É só clicar nesse menu. O por padrão, né, ele sempre vem em inglês, e aí vocês podem descer aqui, né, rolando para baixo, e selecionar Português Brasil. Então, pronto. Agora o idioma está selecionado. Vocês podem mexer na duração, vocês também podem, né, como todos, dar essa personalização, né, via algum prompt. Então, por exemplo, posso colocar esse prompt aqui para focar a discussão exatamente no que eu quero. Então, foca a discussão nas principais causas econômicas da Revolução e na insatisfação do povo com o clero e a nobreza. Mantenha um tom dinâmico, acessível para estudantes do ensino médio e faça uma analogia simples para explicar a desigualdade daquela época. Então, vejam que é interessante, né? Eu uso uma estratégia parecida com a que eu usei quando eu estava falando com o ChatGPT, para me dar uma analogia que me ajude a decorar, que me ajude a deixar todos esses pensamentos mais intuitivos. E aqui vale ressaltar, né? Estava deixando por último, para falar sobre esse formato. O formato, ele é muito interessante porque, bom, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, esses são os 4 formatos que estão disponíveis, né, para contas Google normal e até o momento atual dessa ferramenta. E já tem bastante formato, né? São 4 formatos diferentes. Convido vocês a, se quiserem, ou pausem o vídeo, ou entrem na ferramenta, se quiserem dar uma lida. Mas os nomes também são bem intuitivos, então você pode fazer uma análise detalhada do conteúdo, das suas fontes, um resumo, uma crítica, um debate. Tem explicação breve, né, do que cada um desses formatos faz. Eu vou deixar em análise detalhada, porque é o que é mais coerente, o que pelo menos eu julgo ser mais coerente para o meu objetivo. E é sempre interessante que você pense, né, faça um exercício bem breve de reflexão antes de escolher o formato, para que ele se adeque ao máximo ao seu propósito. Então, qual é o meu propósito? É aprender o conteúdo e estudar, né, me preparar para essa prova. Para mim faz muito sentido que eu coloque uma análise detalhada, que é o que vai me dar informações, vai discutir os fatos, apresentar os fatos, conectar os pontos, né, causa, consequência, etc. E aí depende da sua necessidade. Por exemplo, às vezes você quer só um resumo breve para lembrar dos pontos mais importantes. Então pode ser que o resumo seja o mais adequado.
Ou pode ser que você tenha, por exemplo, duas fontes que discordem sobre um assunto e você quer tentar simular um debate, né, uma discussão sobre esse tema. Então, talvez o formato de debate, exatamente como o nome já diz, seja o mais adequado para você. Então, sempre pense um pouco no que você está querendo fazer para escolher um formato que te ajude a extrair a melhor qualidade do conteúdo que ele vai te gerar. Essa ferramenta aqui, né, quando vocês clicam em gerar, é uma ferramenta um pouquinho mais pesada, como eu disse no vídeo passado, né? Tem ferramentas que demoram mais do que outras, a depender do tipo de conteúdo que está sendo gerado. E essa daqui é uma que costuma levar alguns minutos. Então, vou fazer uma pequena pausa aqui no vídeo e assim que o áudio estiver pronto, a gente volta para escutar e ver o que ele vai contar para a gente. Opa, então vamos lá. Bom, voltando aqui, dá para ver que ele terminou de construir o áudio que a gente pediu. E é só clicar aqui em reproduzir, que ele vai começar a, a mostrar, né, um Imagina áudio. a seguinte situação: 80% de todo o dinheiro que uma família trabalhadora ganha no mês precisa ser gasto inteiramente na compra de pão. Só pão. Só pão. Tipo, exclusivamente para não morrer de inanição. Não sobra orçamento para moradia, não sobra para roupas, para nada. A fome vira uma presença, sabe, constante e sufocante. E a gente não tá falando de um cenário hipotético aqui, né? Exato. Essa era a realidade diária e brutal nas ruas de Paris. E foi exatamente isso que serviu como o verdadeiro estopim para a mais famosa revolta da história europeia. Muito antes de qualquer guilhotina cair ou daquele debate filosófico sobre liberdade ganhar força, a Revolução Francesa começou por problemas muito concretos. Uhum. Inflação descontrolada, uma carga tributária que ninguém aguentava mais e, claro, uma elite que governava em estado de negação total. Pois é, e o objetivo do nosso mergulho profundo de hoje é descer até as ruas do século XVIII e entender essas causas econômicas reais, sabe? A insatisfação popular que levou as pessoas a destruírem um sistema milenar. Bom, então, como deu para ver, é bem interessante, né? Dá para ver que eles estão construindo isso numa forma de, como se fosse um podcast mesmo, né? Tem duas pessoas apresentando que vão meio que conversar sobre o tema. E parecido com vídeo, com áudio, vocês podem voltar voltar 10 segundos, avançar 10 segundos. Dá para configurar a velocidade também. Se vocês acharem muito lento, vocês podem aumentar a velocidade. Ou se tiver um pouco difícil de entender, às vezes, por exemplo, vocês estão fazendo alguma coisa em outra língua, vocês podem deixar o áudio mais devagar. Então, também, uma ferramenta muito interessante que dá para ser usada. Obviamente, a gente não vai escutar o áudio inteiro aqui, né? Porque são 12 minutos. Mas acho que já deu para pegar um gostinho, né? Que é bem interessante. E pelo próprio tom da conversa, dá para ver como eles transformam essa explicação em algo mais leve. Bom, então vamos para a última ferramenta. Bom, então o último recurso que eu gostaria de mostrar para vocês aqui nessa aula é o resumo em vídeo agora. Então, novamente, né, a gente pode clicar aqui, vocês vão ver que também é um pouco diferente. Vocês conseguem escolher o formato do vídeo. Então, digamos que eu quero fazer um vídeo sobre a Revolução Francesa para assistir, como se eu estivesse criando a minha própria videoaula. Então, pode ser mais um resumo, um vídeo explicativo. Eu vou manter o vídeo explicativo, mas também convido vocês a testarem. Da mesma forma que a gente tinha feito para o áudio, a gente faz aqui para o vídeo também, né, para fazer o idioma do vídeo ser português. O comando que eu vou usar aqui é esse aqui. Crie um roteiro em tópicos para um vídeo curto sobre a Revolução Francesa. Destaque os 3 momentos mais dramáticos e marcantes descritos nas fontes. O tom deve ser épico e engajador, focando na força do movimento popular e na queda do absolutismo. E muito legal também, vocês podem ver aqui que o Notebook LM ele permite que vocês escolham estilos visuais. Então, você pode ter algo clássico, você pode deixar no automático, você pode personalizar também, você pode trazer. E ele já te traz algumas opções por padrão, como um quadro branco, algo kawaii, anime, aquarela. Então, é bem legal, porque você pode até personalizar. Eu vou escolher aqui esse retrô, que eu acho que ele combina com o nosso tema. E a gente clica aqui em gerar e ele vai começar a produzir o vídeo. Aqui, né, como vocês podem ver, ele também fala, né, isso pode demorar um pouco, porque assim como a produção do áudio, né, a produção do vídeo é ainda um pouco mais complexa e demora ainda um pouco mais de tempo para ser construído. Mas também são alguns minutos, então você pode fazer isso e continuar estudando alguma outra coisa, e aí no que ele terminar, você volta. Então, novamente, fazer uma pequena pausa aqui no vídeo, e assim que ele terminar de gerar, a gente vem assistir
o conteúdo que ele fez pra gente. Opa, vamos lá. Então, terminou de gerar aqui o vídeo, vamos ver como é que ele ficou. Aqui dá para iniciar o vídeo, também tem como mudar a velocidade, avançar. Vou deixar aqui em tela cheia rapidinho e vamos ver. Em 1789, a França não estava só mudando de governo, ela estava prestes a virar o mundo de cabeça para baixo. A gente está falando de uma era que ia redefinir para sempre o que a gente entende por poder, por povo e por liberdade. Bora entender como essa história toda começou. Olha, essas palavras do Abade Sieyès não eram só um texto, era um verdadeiro grito de guerra. Elas resumem, assim, perfeitamente o que quase uma nação inteira sentia. Pensa só, 97% da população se sentia invisível, esmagada e pronta para exigir o seu lugar na história. No finalzinho do século XVIII, a França era um verdadeiro barril de pólvora. Por fora, parecia uma superpotência, como uma monarquia cheia de glamour, sabe? Mas por dentro, a coisa estava feia. O país estava sendo corroído por uma crise gigantesca que misturava fome, muitas dívidas e uma desigualdade social que já tinha passado de todos os limites. Cara, muito legal. Então, bom, deu para ver aqui mais ou menos como que é esse vídeo que ele constrói, né? Dá pra ver o tempo, dá para mexer, dá para ver que os slides também ficam bem legais, ele usa bastante imagem, texto, fica algo bem educativo e vai estar disponível também esse chat para vocês poderem revisitar e ver o vídeo inteiro. Também convido a testar essa ferramenta, bem interessante e, como sempre, né, tem como você dar o feedback. Mas bom, para a aula de hoje era isso, e espero que vocês tenham gostado e que isso seja útil para vocês também em algum momento. E bom, valeu e até a próxima.